Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje, dentro dessa série que nós estamos trabalhando, chamada O Caminho de Jesus. Então, nós estamos trabalhando uma série, ela começou no mês, qual mês que a gente está mesmo? Setembro, e ela vai até o fim de outubro. Setembro e outubro, até o fim de outubro nós trabalharemos esta série, O Caminho de Jesus. Então nós estamos percorrendo 3 estágios dessa série. O primeiro, estar com Jesus, que a gente já finalizou com 4 mensagens. E nós estamos agora no estágio tornar-se semelhante ou ser como Jesus. Amém? Hoje pela manhã o pastor Renato ministrou a mensagem Identidade em Cristo. Maravilhoso, amanhã cedo já está nas nossas redes. E agora à noite eu vou estar ministrando sobre confissão de pecados, irmãos, e arrependimento. Amém? E eu vou ser muito sincero, eu estou com meu coração incendiado para compartilhar essa mensagem hoje. Glória a Deus. O meu inimigo hoje não é o diabo, é o relógio, irmão, sabe? Porque o desejo do meu coração é falar muita coisa acerca desse assunto, porque eu sei o quão vital ele é para as nossas vidas e para a vida comunitária. Amém? Graças a Deus. Então, sem mais delongas, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nesse momento nós temos aqui o costume, você que é visitante, nós temos o costume de realizar a primeira leitura das Escrituras, todos de pé. Então, abra a sua Bíblia em Salmos 32. Salmos 32. Eu vou fazer a leitura integral de Salmos 32. Eu peço que você preste bastante atenção. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Feche os teus olhos. Nós teremos agora um momento de oração. Sabe, antes de orar, acalma um pouco os teus pensamentos. Se você quiser respirar de maneira mais profunda e valorizar um pouquinho o silêncio nesse momento, antes da gente orar. Obrigado, Senhor, por esse momento onde nós estamos reunidos como igreja. E Pai, nós estamos aqui para nos colocar em posição de vulnerabilidade diante de Ti, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Pai, eu não sei como está a vida, o coração, a mente de cada um que está aqui hoje. Mas o Senhor conhece, o Senhor sonda o íntimo das nossas almas. E eu sei, Pai, que nós não viemos para uma reunião meramente natural. Nós estamos aqui, Senhor, no encontro da igreja. Estamos aqui, Senhor, para nos expor à Sua presença. Estamos aqui para ouvir a Tua mensagem. E nós, Pai, aqui declaramos que estamos completamente apegados à Tua misericórdia, à Tua graça, para nos sustentar, para nos conduzir, para nos ensinar.
Senhor, nós queremos, esse é o desejo do nosso coração, Pai, ser uma comunidade que revela Cristo. Nas palavras, nos afetos, nas atitudes, nas posturas. Então, Senhor, nos modela nessa noite. Abala estruturas antigas que nos aprisionam. Senhor, é a Tua presença que é capaz de nos esmagar e nos quebrantar. E nós te pedimos isso, Pai, nessa noite. Senhor, nós não nos reunimos aqui para provar de convencimento humano. Nós estamos aqui, Senhor, para provar da sabedoria que vem do alto. Obrigado, Jesus, por não desistir de nenhum de nós. Obrigado por cada gota de sangue derramado na cruz do Calvário. Que os nossos olhos não se apartem da obra da cruz, Pai. Que o texto, Pai, inspirado, possa falar conosco. Que os nossos ouvidos estejam desimpedidos. Que o nosso coração seja como um bom solo, recebendo da boa semente da palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu lugar. E sim, hoje é o último domingo do mês, é o domingo que nós iremos ceiar, graças a Deus, amém? Então no finalzinho também teremos a ceia. Bom, irmãos, quando nós falamos sobre confissão de pecados, e eu fiz questão de trazer um salmo davídico, um salmo que Davi escreveu, muito provavelmente o contexto no qual Davi escreveu este salmo, carregado de poesia. O salmo é uma literatura poética. Muito provavelmente ele acontece ali, em meio ao processo onde Davi cai em si acerca do seu pecado. Então nós temos aí 3 salmos, que são considerados salmos de arrependimento, ou salmos onde Davi confessa, abre os seus olhos diante da sequência de pecados que ele havia cometido com Batseba, com Urias, etc. Então nós poderíamos fazer um paralelo com 2 Samuel capítulo 12, que é quando o profeta Natã vai ali, traz uma parábola, ele conta uma história, para que Davi caísse em si acerca do pecado que ele havia cometido. Em 2 Samuel capítulo 12, é possível perceber no desenvolvimento da história, que Davi pega e reconhece, pequei contra o Senhor. E os Salmos 32, 38 e em especial o Salmo 51, é o salmo onde Davi confessa, onde ele relata, ele confessa o seu pecado. Então, aqui percebe que o salmo, ele começa com um destaque: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Há uma ênfase da parte de Davi, creio que inspirado pelo Espírito, falando sobre o coração perdoador e misericordioso de Deus. Eu sei que quando nós falamos sobre arrependimento, é muito comum a gente, muitas das vezes, colocar o nosso Deus numa posição reativa ao nosso arrependimento. E isso parece fazer sentido, mas ele entra por um desvio, por uma rota equivocada. Então, por vezes, nós pensamos que o perdão só se faz disponível quando nós nos arrependemos. E parece fazer sentido, mas é um equívoco. A obra do perdão, ela antecede a nossa disposição para se arrepender. Então, a bem da verdade é o fato de que Deus decide nos perdoar, que nos leva, nos induz, nos provoca, nos inspira, nos convida a nos arrepender. O arrependimento, ele nos faz acessar o perdão que foi providenciado por Deus antes mesmo que nós pecássemos. Quem está entendendo, diga amém. É interessante isso, porque por vezes nós atribuímos ao nosso arrependimento um caráter meritório, porque eu me arrependi, então agora a parte de Deus é trazer para mim o perdão de acordo com o meu arrependimento. Parece fazer sentido, mas é um equívoco. A obra da graça nas nossas vidas, ela é antecipatória, ela acontece, ela antecede a sua própria existência. Amém, irmãos? Deus não se tornou misericordioso, Ele sempre foi misericordioso. Deus não se tornou gracioso, Ele sempre foi gracioso. O Deus gracioso, Deus compassivo, Deus misericordioso proveu para nós Cristo Jesus. E na obra da cruz do Calvário, há ali perdão, remissão dos nossos pecados. E é este amor, é esse ato de bondade que nos convida
a nos rendermos diante do Senhor. Percebe então que arrependimento não é uma disposição de convencimento ao perdão divino. Arrependimento é uma sequência diante da memória que nós resgatamos de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar sem que nós merecêssemos. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, essa declaração inicial de Davi, ela é importante. Esse sequenciamento acerca da convicção, da bondade e da misericórdia de Deus. E na sequência ele vai trabalhar. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Eu quero desde já fundamentar algo aqui nessa noite, porque até onde nós iremos chegar. Nós não falaremos apenas da confissão de pecados diante de Deus, mas sobretudo eu quero trabalhar sobre a prática da confissão de pecados no que diz respeito à comunidade. Confessar o pecado uns aos outros. É aqui que nós concentraremos as nossas atenções. Amém, irmãos? É aqui. E o processo de arrependimento acompanhando essa situação. Quando nós falamos sobre confessar pecados, e isso muitos historiadores e teólogos consideram que se tornou uma prática que foi desestimulada dentro do protestantismo. Não em todas as ramificações, mas em muitas delas. Um dos motivos é por conta da prática dessa confissão de pecados, que é muito realizado como prática dentro do catolicismo romano. Então essa aversão à confissão de pecados a um clérigo, a um sacerdote, criou um tipo de reação protestante exagerada e equivocada, que diminui a importância da confissão de pecados para outro ser humano. E é verdade. Nós não estamos aqui colocando em pauta que nós devemos confessar os pecados exclusivamente para pastores. Não é isso não. Chegaremos na parte da mensagem sobre para quem nós deveremos confessar os pecados. Mas há uma resposta, há uma reatividade do protestantismo em relação ao catolicismo romano no que diz respeito à prática de confissão de pecados. E por vezes, dentro do protestantismo, o que é enfatizado é confessar o seu pecado diante de Deus, porque o interesse é o perdão. E sim, quem perdoa pecados é Deus. Repete comigo, quem perdoa pecados é Deus. Mas a prática da confissão de pecados na comunidade, para uma pessoa confiável e que vai absorver ali a sua confissão, ela é necessária para a cura das relações. A prática de confissão de pecados, irmãos, ela tem um significado dentro da formação da família da fé cristã. E expurgá-la, ignorá-la e deixar de lado esse tipo de prática acaba fomentando, ainda que de maneira indireta, invisível, uma espécie de costume em cultivar segredos. E isso se contrapõe à obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a obra de exposição máxima. É a obra de revelação máxima. A vida de Cristo, a missão encarnada, demonstra para nós um amor sem reservas, uma entrega sem reservas, uma vida sem segredos. Glória a Deus. Então sim, a mensagem de hoje ela é desafiadora. Tanto para um marido com uma mulher com seu marido. Tanto para a relação entre pais e filhos, quanto para a relação entre amigos, mas sobretudo essa é a ênfase na nossa relação como irmãos na igreja. Alguns autores, eu faço questão de citar aqui, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, viveu ali no período do nazismo, ele escreve o livro Vida em Comunhão. E boa parte desse livro, que tem, se eu não me engano, 4 ou 5 capítulos, é um livro breve, ele vai trabalhar sobre a importância da prática da confissão na comunidade. E como isso tem sido deixado de lado. Um outro autor, caso você queira se interessar no assunto, Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, traz para nós a prática da confissão como uma necessidade da comunidade. Fazendo uma viagem nos séculos, eu gosto da frase de Agostinho de Hipona, que diz: confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Amém? Há um provérbio, eu faço questão que você tome nota, no capítulo 28, verso 13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E já faço um parênteses que eu sempre faço quando a gente cita um provérbio. Provérbio é um livro de literatura, de sabedoria judaica. Amém, irmãos? Então
Então não se esqueça, a linguagem é direta de causa e efeito, mas é uma mensagem de sabedoria, ele é uma diretriz. O livro de Provérbios deve ser lido em que perspectiva? O que está escrito aqui não é que fazendo assim, todas as vezes acontecerá este resultado, mas que agindo dessa maneira, primeiro, é o melhor caminho a se seguir, e muito provavelmente é o resultado que você terá. Amém, irmãos? Muita gente já foi ferida por uma leitura equivocada de Provérbios, porque é uma linguagem de discurso direto, causa e efeito, causa e efeito. Então Provérbios deve ser lido à luz de Eclesiastes, amém? E também de Jó. E aí você fecha a tríade de sabedoria, para entender que a linguagem aqui é, o caminho que você deve seguir é este, e muito provavelmente é o que vai acontecer, é esse tipo de resultado. Não é uma garantia de que sempre vai suceder, quem entendeu? Então é um caminho, é uma diretriz de sabedoria. E aqui a gente percebe, no âmago aqui do autor de Provérbios, o quê? Que esconder pecados não é algo bom. Que esconder pecados me coloca quase que contrário à misericórdia de Deus na minha vida. Eu gostaria de citar também algo importante para nós. Quando falamos sobre confissão, há algo dentro do ser humano, na experiência humana, que mexe muito com a gente. E aqui eu vou dedicar uma boa parte do período da mensagem. Em Gênesis capítulo 2, verso 25, faço questão que você abra lá. O autor vai dizer da seguinte maneira, que nós cremos que tenha sido Moisés. Gênesis capítulo 2, verso 25, é um momento onde a queda ainda não havia acontecido. O ser humano estava provando de plenitude. O ser humano até esse momento, ele estava desfrutando de algo bom. Gênesis 2, 25 vai dizer, o homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E é muito interessante a escolha deste conceito. Vergonha, repete comigo, vergonha. Esse conceito, ele é importante, porque convenhamos, irmãos, muitas outras coisas poderiam ter sido utilizadas aqui, no lugar de vergonha, para falar sobre um estado de plenitude do ser humano. Concorda comigo? Muitas outras coisas. Poderia ser um aspecto positivo. Mas não, ele faz questão de negar algo. O estado de plenitude envolvia a negação de um estado de se sentir. Dentro ali daquele ambiente pré-queda, o que se tinha era homem e mulher gozando de plenitude de vida. E essa plenitude de vida foi caracterizada nesse verso por não sentir vergonha. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Quando nós percebemos que o homem peca em Gênesis capítulo 3, ele se esconde. Ele passa a se esconder, ele passa a cobrir a sua nudez. E entenda aqui, irmãos, a nudez como a exposição e a intimidade de um humano exposta ao outro. Glória a Deus. E o ser humano se cobre, Adão se cobre, Eva se cobre, e eles se escondem de Deus. Basicamente, irmãos, eles demonstram para nós o que é o arquétipo, ou a estrutura basal do mecanismo de vergonha, quando o ser humano é acometido por ele. E sim, é importante que se faça uma distinção entre culpa e vergonha. Não querendo tornar muito complexo as questões. Mas enquanto culpa está muito vinculada a um ato cometido, a algo que eu fiz, a vergonha está mais vinculado a quem eu sou. Ou a percepção que eu tenho de que a percepção que o outro tem de mim é vexatória a meu respeito. A culpa de algo que você cometeu, por vezes ela aponta, isso diria um psiquiatra americano, Curtis Thompson, vai dizer assim, a culpa, por ela estar vinculado a um ato cometido, por vezes ela indica para você onde houve a ruptura da relação. E ali, por conta do ato cometido, você é conduzido a revisitar aquela situação para que você então se alinhe. Mas a vergonha, muitas das vezes, ela é silenciosa. Ela é desorientativa. E você vai se escondendo de Deus, se escondendo do próximo, e vai se perdendo em si. Porque, por vezes, ele não está vinculado apenas a um ato cometido. Sim, a culpa entra nesse processo. Mas ela toca a estrutura
acerca de quem você é. Isso mexe com a gente. E aí nós passamos a utilizar diversos mecanismos para que aquela posição extremamente vulnerável e frágil não seja conhecida por ninguém. O medo de ser julgado, o medo de caçoarem de você, de fazerem pouco caso de você. E isso, quando ganha dimensões religiosas, é pior ainda. É mais massacrante, machuca mais ainda. Porque agora você tem um viés religioso. Ou seja, é aquela expectativa de que agora, por conta da prática da espiritualidade, da fé cristã, agora tudo vai bem. Convenhamos, irmãos, muitas pessoas praticam a ceia dessa maneira, compreendem o examinar a si mesmo no sentido assim: deixa eu ver se eu tenho algum pecado. Bom, Senhor, eu peço perdão. E aí eu me sinto pleno para participar da ceia. Agora eu me sinto apto, agora eu me sinto digno para participar da ceia. Se você ser dessa maneira, você está pecando contra o corpo. Porque se você acha digno o suficiente para participar do corpo do sangue de Jesus, você é um hipócrita. O exame, o autoexame que nós fazemos, não é para limpar a sua barra, para que você se sinta adequado para a ceia. Por quê? Porque ninguém está adequado para a ceia. Nós não conseguimos capitular isso, a gente não consegue se colocar de maneira digna para participar do corpo e para participar do sangue. E como é que nós participamos? Pela graça do Senhor. Amém? Agora eu me senti limpinho para participar da ceia. Então você não deveria participar. O autoexame é o que vai te fazer lembrar: eu estava numa condição de miséria de pecado, eu ainda me degladio contra o pecado. Se eu disser que não há pecado, eu sou mentiroso. Mas ainda assim há um Deus gracioso, que não desiste de mim, que me perdoou, que me amou e que continua me sustentando, e que Ele me traz dignidade para participar do pão e do vinho. Glória a Deus. Então, nós temos que lidar com a vergonha. E ela tem uma estrutura distinta daquilo que é a culpa. E por que é que a confissão se torna algo tão importante? Porque a confissão, irmão, você precisa entender, ela não diz respeito a uma espécie de autoflagelo. Você simplesmente apresentar ali os seus pecados, as suas vulnerabilidades para ser massacrado em praça pública, como se fosse uma espécie de autocomiseração ou autopunição. E muito menos, confissão de pecados não é você procurar um sacerdote, até porque na Nova Aliança todos nós somos sacerdotes, amém, irmãos? Mas procurar alguém que você considera mais espiritual, para que então ele coloque uma penalidade e aí você fique apaziguado diante de Deus. Não é isso. Confissão é sobre corajosamente nomear suas fraquezas e feridas, que o pecado tem feito a você e ao redor de você, na presença de uma comunidade amorosa, que caminha com você na longa jornada rumo à plenitude. Então não é apenas a confissão de um pecado, mas também a confissão do amor que Deus tem por nós em nosso pecado. Amém? Eu sei que quando nós falamos sobre colocar para fora segredos, colocar para fora lutas, colocar para fora pecados que nos atormentam, isso não é fácil para ninguém, irmãos. Mas se há algo que eu aprendi ao longo da minha vida, é que se a verdade não estiver posta à mesa, a restauração de fato não acontece. O reverendo Timothy Keller, no livro que eu recomendo a todos os casais, O Significado do Casamento, ele vai dizer: o evangelho é isso. Somos mais pecadores e falhos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Isso é o que dá coragem para confessar pecados e lutar por um casamento redentor. Amém? O segredo acerca do pecado, ele é pesado. Ele nos adoece. Ele nos impede de viver uma fé genuína, autêntica. E nós somos consumidos, porque nós não temos habilidade, saúde suficiente para lidar com o peso da vergonha.
Amém? Há uma frase que é muito utilizada em círculos de enfrentamento à dependência química, como Alcoólatras Anônimos, que diz, Alcoólicos Anônimos: estamos tão doentes quanto o segredo que guardamos. A vida cristã ela não é compatível, ou pelo menos a chamada de Cristo para as nossas vidas não é compatível com uma vida que não é carregada de exposição. É evidente, irmãos, eu não estou dizendo de uma exposição desenfreada, maluca, falando para todo mundo que talvez não vai saber receber e absorver o que você tem para compartilhar. Amém, irmãos? Não encare dessa maneira. Talvez você seja alguém que, tendo confessado o seu pecado, ele foi compartilhado, você foi ridicularizado, você se feriu, talvez você se tornou uma pessoa que criou animosidade com a própria ideia da igreja, de ser igreja. Porque lhe feriram diante, vamos dizer assim, dos seus aspectos mais podres, ruins. E eu lamento que isso tenha acontecido. Mas a cura para esse processo não é a não confissão. Amém? A cura não é. Porque veja, se a vergonha faz com que a gente atomize socialmente, se a vergonha faz com que a gente se isole, se esconda de Deus, se esconda do próximo, se esconda do cônjuge, se esconda de nós mesmos, a confissão dentro dos moldes bíblicos para uma pessoa confiável, e não é por obrigatoriedade ser um pastor, amém, irmãos? Ser um amigo, alguém que você consegue compreender, que tem a maturidade para ouvir o que você tem para compartilhar. E que não necessariamente vai resolver o seu problema, mas que vai lhe ouvir. Quando esse sentimento é colocado para fora, a confissão é realizada, e você que confessa, percebe que o outro que lhe acolheu e lhe ouviu, não se afastou, isso quebra a nível neuropsíquico aquela rota neuronal que já estava totalmente viciada. E cria uma nova ramificação nervosa, ela cria uma nova conexão neural. E aí começa o enfrentamento daquela vergonha, onde eu expus o meu lado ruim, onde eu coloquei para fora o meu lado pecaminoso, e o outro lado, ao invés de fugir diante da minha podridão, ele decidiu permanecer e me acolher. Glória a Deus, irmãos. É desafiador. Uma outra citação de Timothy Keller, eu quero que você preste muita atenção nessa frase agora. Muita atenção. Para o que você está fazendo. Ser amado, mas não conhecido, é reconfortante, mas superficial. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Mas ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado, bem, é muito parecido com ser amado por Deus. Amém? Citando ainda esse psiquiatra que escreveu um livro que eu não encontrei a tradução dele em português. Kurt Thompson, ele vai dizer: a vergonha é a sobreposição neuroeficaz definitiva do que chamamos de pecado. Ele é um cristão, evidentemente, e ele faz todo um trabalho dentro do campo da psiquiatria, vinculando com a estrutura da vergonha com o que é o pecado. Basicamente, ele vai trabalhar a ideia de que pecado em sua essência, se ele está vinculado com alguma coisa que nós percebemos, é a vergonha. Inclusive, ele, vamos dizer assim, ele teologa a partir de Gênesis 2:25, caminhando para Gênesis capítulo 3. Nós somos seres relacionais, irmãos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunidade. E nós fomos feitos à sua imagem, ou seja, enquanto comunidade. Nós fomos feitos como comunidade e para a comunidade. Nós somos seres relacionais. Agora, sim, o tempo que nós vivemos, a geração que nós estamos inseridos, ela complica tudo isso. Nós vivemos em um tempo onde ser amigo é um negócio que se tornou muito diferente do que era ser amigo.
Percebe que as redes sociais que nós utilizamos, quando você passa a seguir alguém, a nomenclatura que é dado é que você virou um amigo. Não é assim? Algumas eram seguidores, outros colocavam de início amigo. Hoje nós conseguimos nos conectar com muitas pessoas, mas conectividade, irmãos, não significa amizade. Para os curiosos de plantão, né? Existe um estudo que foi feito, que é chamado os Círculos de Dunbar, onde ele faz ali uma pesquisa sobre a quantidade de relacionamentos que nós conseguimos cultivar ou ter de maneira sustentável. E ele chega ali mais ou menos até 150 pessoas dentro do nosso círculo. E aí, dentro dessa pesquisa, ela é bem interessante, ela é muito utilizada e aplicada em diversos estudos. Ele vai falar sobre a quantidade de horas que você precisa gastar com uma pessoa para que ela se torne um amigo e a quantidade de horas que você deve gastar com essa pessoa para que ela vire um amigo íntimo. Pastor, agora me interessou, peraí. E ele propõe, eu entendo, isso aqui não é doutrina, irmãos, pelo amor de Deus, amém? Apenas um estudo. Que são necessárias 50 horas de exposição com outra pessoa para que ela saia da posição de conhecido para você classificá-la como amigo. E leva até 200 horas de convívio para você fazer dessa pessoa um amigo íntimo. Interessante isso, né? Tem pessoas que já estão ligando os cronômetros, amém, irmãos? Não precisa fazer isso. Mas a questão é que criar relacionamentos fortes, vínculos saudáveis, na era que nós estamos inseridos, se tornou mais difícil. Estamos na era da hiperconectividade. Estamos na era da pós-verdade. O que é ser amigo nesse tempo? Hoje em dia você tem muitas conexões virtuais, mas poucas amizades de fato. E eu penso que é uma pergunta que você deve se fazer hoje. Eu consigo olhar para o lado e ver alguém? Eu diria que se você tem 1, 2, até 3 pessoas que você se sentiria confortável de confessar o seu pecado, eu diria que você é uma pessoa muito próspera. Amém? Agora, se você não tem ninguém, absolutamente ninguém, nem o seu cônjuge, nem um familiar, nem alguém que você chama de amigo, que você se sentiria à vontade para revelar o pecado que você se degladia, talvez semanalmente ou diariamente, eu diria que você está numa situação caótica, você precisa de ajuda. E ou nós levamos a sério o que é ser igreja, irmãos, ou não faz sentido a gente se reunir aqui. Ou nós absorvemos as práticas espirituais e nós nos sujeitamos ao modelo de Cristo para as nossas vidas, ou nós seremos apenas uma rede de consumo, um aglomerado de consumo religioso, que se reúne aos domingos para ver se é surpreendido pelo comunicador. E não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para adorar a Deus, para conhecer o coração de Deus, para servir uns aos outros, glorificando ao Pai. Amém, irmãos? Então ser igreja, ser comunidade vai envolver exposição. Irmãos, não há como romper para a maturidade, carregando e manejando pecados ocultos, ainda que você se considere um profundo conhecedor das Escrituras, alguém que domina alguns campos da teologia, que nós valorizamos, sem dúvida, mas se você se acostumou a ocultar coisas, a viver sobre a sombra, irmãos, essa sombra é perigosa e ela te engole. Há uma definição do autor John Mark Comer que diz: vergonha é um medo profundo de que você não seja digno de amor, que se as pessoas soubessem quem você realmente é, elas o rejeitariam e o expulsariam. Citando novamente Thompson, ele mostra que a vida humana frequentemente oscila entre vergonha e amor. A vida humana, ok? A vida humana, ela oscila entre vergonha e amor. Na vergonha eu tenho isolamento, esconderijo e medo. E no amor eu tenho conexão, vulnerabilidade e perdão. A experiência humana oscila dessa maneira. Isto é reservado para os cristãos, ela oscila dessa maneira. No entanto, a fé cristã, na visão dele, eu concordo, ele traz uma narrativa alternativa. Nós somos amados, somos aceitos, vistos por Deus, o que desafia as mentiras da vergonha. Percebe aqui que a experiência comunitária, irmãos, ela está nos levando a um outro nível de compreensão. Primeiramente acerca de Deus, de maneira secundária, do ponto de vista de Deus para conosco, e de maneira subsequente, a maneira como eu enxergo o próximo. Pois a fé cristã, ela se vive de maneira comunitária.
Não nos é opcional, irmãos. Se você está buscando um tipo de fé onde a prática espiritual ela é exclusivamente individualista, fé cristã não é o local recomendado para você. A fé cristã é essa grande arena das relações, da horizontalização, onde pastores não devem dominar o rebanho, onde os próprios pastores devem reconhecer que só há um único pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo, e que como rebanho nós devemos nos ajudar, nos expor e reconhecer que somos falhos, que paradoxalmente, ao mesmo tempo, somos declarados santos, justos e eleitos, mas que não podemos deixar de reconhecer a miséria humana e a dificuldade que nós temos de permanecer no caminho. Mas nós gostamos dessa escalada espiritual, ainda mais a nível de Brasil. Nós gostamos de fazer uma apoteose com aqueles que transparecem um ar de espiritualidade que se sobrepõe aos demais. E isso, irmãos, é uma droga, isso vicia, isso vai maculando o seu pensamento. Isso é a antessala da idolatria. E aí você vai criando, vai idealizando que a pessoa que você escuta, que o pastor que você gosta, é uma pessoa tão espiritual que talvez não tenha as dificuldades que você tem e que jamais seria capaz de aceitar e de lhe acolher diante da dor e do pecado que você luta. Isso não retira das lideranças, dos pastores e dos familiares e amigos entre si o papel corretivo da orientação, da instrução. Amém, irmãos? Não é nada disso. Não é um assentimento, uma concordância, peca livremente, em hipótese alguma. Mas se não há no seio da comunidade abertura para exposição, se não se percebe confiança suficiente para que eu tenha pelo menos um irmão, que eu consiga colocar o pecado que eu lido diante dele, irmãos, então a experiência comunitária, ela simplesmente está sendo uma ilusão. Amém, irmãos? Está sendo uma ilusão. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago está concluindo aqui uma série de ações comunitárias, fechando ali a sua carta. No verso 16 vai estar assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos... Vou falar de novo. Confessem os seus pecados uns aos... e orem uns pelos outros. Confessar e orar. Confessar e orar. Para que os seus pecados sejam perdoados. Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Não está assim na sua Bíblia. Para serem curados. O perdão é fornecido por Deus. O perdão é um absoluto salvífico. O perdão foi conquistado e provisionado na cruz do Calvário. Diga amém por isso. Amém? O pecado, ele fratura as relações, ele fragiliza, ele fere, ele ofende as relações. E nós fomos criados para viver de maneira comunitária. Nós fomos criados para tocar. Nós fomos criados para olhar um para o outro. Nós fomos criados para nos expor. Vou utilizar a expressão nudez, mas de maneira poética, ok? Nós fomos criados para que a nudez mútua não fira os olhos do outro. Bem? Exposição máxima, autenticidade. Por quê? Porque estamos na mesma mesa, saímos do mesmo pó, estamos no mesmo caminho, carecemos da mesma graça, dependemos da mesma misericórdia. Amém? Então a confissão de pecados enquanto prática comunitária, ela promove cura. O perdão, ele é uma exclusividade divina. Se você puder abrir a sua Bíblia, em João capítulo 20, verso 21. O texto vai dizer: novamente Jesus disse: Pai, seja com você, o paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
É muito interessante isso, irmãos. Há um sopro do Espírito Santo. E a palavra que se segue agora não é sobre grandes poderes ou aparentemente grandes intervenções miraculosas, mas a orientação que se segue após o sopro do Espírito Santo para aqueles discípulos foi: se perdoarem os pecados de alguém, e serão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Isso aqui é fantástico, irmãos. Essa relação de correspondência que Cristo propõe para os discípulos, ela é muito forte, irmãos. Ela é muito forte, porque é um chamado à coerência. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, que é importante isso para a sua leitura bíblica. A palavra de Deus, irmãos, ela deixa muito claro que a nossa salvação, ela é pela graça mediante a fé. Diga amém. Não é por obras para que ninguém se glorie. Isso é uma das ênfases da teologia de Paulo. Ok. Só que por vezes você se depara em alguns textos, seja de Tiago, que vai falar sobre uma fé sem obra ser morta, ou outros textos como o do próprio Jesus, Mateus 25, por exemplo. Ele vai falar sobre aqueles que serão salvos e aqueles que serão julgados eternamente, e a maneira como ele vai separar uns dos outros é justamente sobre aqueles que responderam se responsabilizando por vulneráveis. Tive fome, tive frio, tive sede. Quem se lembra? Então ele está personificando, ele está pessoalizando a mensagem e elevando a coerência. Quem crê em mim, quem foi salvo pela graça mediante a fé, a natureza dele é transformada de tal maneira que o que você vai testemunhar, o que vai ter visibilidade, é justamente atos que eu mesmo, Cristo, faria. Ou seja, eu deixo de ser indiferente com a dor do próximo. Por quê? Porque agora eu fui salvo. Eu deixo de ignorar a dor alheia. Por quê? Porque agora eu fui salvo. Eu deixo de pensar em mim mesmo. Por quê? Porque agora eu fui salvo. Eu paro de viver numa egolatria. Eu paro de ficar vivendo e achando que tudo é sobre mim. Por quê? Porque agora eu fui salvo. Eu deixo desse vício de querer ser o protagonista em tudo e passo a aceitar que o protagonismo da minha vida e de toda a história é único e exclusivamente ocupado por Jesus Cristo. E isso é a razão de ser salvo. O salvo cuida do outro. O salvo, porque foi perdoado, perdoa o outro. O salvo, diante da confissão de pecado, não se sente superior ao outro. Por quê? Porque estava na mesma condição e necessitava do mesmo perdão. Então, diante do sopro do Espírito Santo, o que é exigido dos discípulos é coerência máxima. Porque os que participam da obra do Espírito Santo, eles perdoam porque foram perdoados. E o Espírito Santo é o selo de quem foi perdoado. Amém? 1 João capítulo 1, verso 8. Eu já estou quase encerrando. Aleluia, irmãos. Quem é da casa sabe que esse aviso geralmente ele é acompanhado de 3 fases. Amém? Ah não, vai ser breve, irmão. Eu estou conseguindo me manter no horário já tem alguns meses. E a soberba está se acendendo, amém? Estou lutando contra ela, estou me achando muito bom no manejo. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Repete bem forte comigo assim: eu preciso da misericórdia de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Repete comigo assim: confissão, purificação. Amém. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Percebe o equilíbrio, irmãos, entre vulnerabilidade e triunfo, fragilidade e dependência, nova posição. Amém, irmãos? Eu gosto da fala de Martinho Lutero, que dizia da seguinte maneira:
Arrependimento deveria ser uma prática devocional diária. Todos os dias, se arrepender diante de Deus. Como quem busca realinhamento. Obrigado, Jesus. Jesus resolveu o problema do pecado, irmãos. A obra da cruz foi de uma vez por todas. E ao consumar a sua obra, irmãos, Ele vence também. Ele propicia para nós também uma vitória sobre aquilo que nos condenava. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Talvez você está aqui me ouvindo e carregando coisas secretas há tanto tempo. Talvez que a pessoa que dorme ao seu lado nunca ouviu de você. Talvez coisas que você já tentou, já esquadrinhou para falar, mas lhe faltou forças. Eu não disse que é fácil. Eu não disse que a exposição é fácil. Eu estou dizendo que a confissão é necessária para que haja cura. Quem ouve a confissão? Sim, irmãos. Há coisas que atingem camadas mais profundas, amém? Há coisas que as consequências são difíceis de lidar. Mas o que a vida cristã tem para nós, irmãos, não é uma proposta anestésica. Entende? Uma anestesia. Venha para Cristo e você não vai sentir mais nada. Os sofrimentos acabarão de uma vez por todas. A vida vai ser tão triunfante que você não vai sentir mais nada. É só orar e praticar a palavra e nada de ruim vai lhe acontecer. Muito bem. Essa é, como alguns chamam, a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É bem infantil isso. Não, nós enfrentaremos sofrimentos. A vida por si só propicia para nós situações difíceis, reveses, circunstâncias que muitas vezes nós não teremos resposta, que muitas vezes nós admitiremos a falta de força. Mas lidar com a vergonha e a exposição é uma outra dimensão. E sozinho a gente não consegue. A gente não consegue. Embora eu não atue mais como médico, já tem alguns anos, eu posso lhe dizer que quando um paciente me procurava nos hospitais, ele tinha uma participação no processo de cura. Ainda que eu fosse o detentor da proposta terapêutica ou do remédio, etc. Estão comigo? Existe uma parcela de responsabilidade do enfermo no processo de cura, que é o quê? Falar onde dói. Falar qual é o problema. Cada aspecto, cada sintoma. Isso é importante para você quando for no pronto-socorro, amém, irmãos? Cada aspecto que é omitido, ele pode se tornar uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Então, quando o paciente consegue ser o mais verdadeiro possível, e a gente consegue examinar tudo que é possível, a nossa assertividade, enquanto médico, ela aumenta, ela extrapola. Mas quando coisas não são faladas na história clínica, vai ficando difícil. Então percebe que ainda que o médico seja o detentor da proposta terapêutica, ele que tecnicamente tem a resolução do problema, existe uma parcela de responsabilidade que o enfermo carrega. Vamos fazer um paralelo com a vergonha? Existe uma parcela de responsabilidade. Quem cura, quem propõe a cura, quem promove o perdão é o Senhor. Qual é a nossa parcela? Transparência, honestidade afetiva, confessar os pecados. Amém? Meu Deus, que vontade de pregar até meia-noite. O viver em comunidade, irmãos, ele é aliviador e ao mesmo tempo confrontador, eu sei disso. Pois a cada experiência uma camada a mais vai sendo retirada, irmãos, entenda. Igreja não é o teatro onde cada um entra com a sua máscara e finge que está tudo bem. Ou fica associando de maneira, convenhamos, bem infantil. Sabe, qualquer resultado na vida há muita fé. Entende? Como se foi promovido, muita fé, não foi. Tá vendo? É o diabo, só pode. Trocou de carro, isso é fé. Não trocou, tá vendo? É o miserável da fé. Foi curado,
É muita fé. Não foi. Ah, tá vendo? Falta de oração. Não creu. Irmão, que maluquice é essa? Distante da fé cristã, distante da ortodoxia, distante das Sagradas Escrituras. Como se Deus fosse seu escravo. Como se Deus fosse refém das suas práticas. Não, irmãos. É Ele quem propõe, somos nós quem reagimos. E a proposta de Deus para nós, eu quero que você abrace isso com toda a força. É o perdão dos pecados. É a vitória sobre a vergonha. E Deus lhe convida para uma experiência corajosa hoje como comunidade. Confessar os nossos pecados. A confissão é a nossa parte no processo de cura. O trabalho de Deus é lidar com o nosso pecado. Nosso trabalho é de confessar os nossos segredos. E a maneira que esse processo se desenvolve é através da comunidade. Isso é a igreja. A confissão significa experimentar o amor de Deus através de outra pessoa. Irmãos, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Eu diria que pela experiência humana, irmãos, nós não conseguimos ficar sem essa luta contra o pecado. Pecar. Mas é possível da gente viver sem essa vergonha. Amém, irmãos? Como irmão em Cristo, nós devemos nos questionar. Nós amamos as pessoas. Mas também nós devemos nos questionar. Eu permito que as pessoas me amem? A confissão de pecados para alguém confiável, minimamente maduro e que vai ouvir o seu pecado, não se afastar de você e vocalizar o que Deus pensa a teu respeito, amém? Isso é curador, é restaurador. Isso eu falo para dentro do âmbito do casamento, da relação com os filhos, da relação entre amigos, na prática comunitária. Então, encerro dizendo: se eu conto a minha história, e ao sentir a minha vergonha, eu sentir o outro se aproximando, ao perceber que consigo permanecer no mesmo espaço com a minha vergonha confessada e a outra pessoa, de tal maneira que ela possa me ver de fato, significa que nós estamos num processo de cura. Perceber que o outro quer que você o ouça, o ouvindo sobre a sua vergonha. Perceber que o outro permanecerá no mesmo lugar e irá até você. Esse processo é curador. A prática da confissão, meus irmãos, ela é libertadora, ela revela Cristo, ela nos faz ser uma igreja de verdade, onde nós partimos do mesmo nível, porque estamos no mesmo nível, onde partimos da mesma mesa, porque estamos na mesma mesa, onde nós nos esvaímos dessa ideia de superioridade moral, entende? Em relação ao outro, e nós nos colocamos como dependentes da graça e da misericórdia de Deus, porque esse é o fato. Nós precisamos do Senhor. Davi, no Salmo 51, em nenhum momento, 32, 51, em nenhum momento, ele pede perdão a Deus. Eu não estou dizendo que você não deva, em situações, Senhor, me perdoa, não é isso. Mas é que a confissão de pecados, ela está entremeada pelo reconhecimento, pela apropriação do perdão e pelo processo do arrependimento. Amém? Quem foi abençoado pela palavra, dá glória a Deus.